O futebol é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes paixões dos cariocas. Estamos na reta final do Campeonato Carioca e no último domingo, dia 5 de março, já tivemos um grande jogo no Maracanã, entre Vasco e Flamengo. Mas a despeito do grande jogo visto em campo, do lado de fora, as cenas de selvageria estragaram um domingo que deveria ser de lazer e diversão. É sobre esse assunto que conversaremos um pouco no episódio de hoje. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, preparado para começar esse nosso episódio de número 106. Bom dia, Pedro. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa grande paixão do povo brasileiro, e em especial do povo carioca e do povo fluminense, que é o futebol. Mas tem que ser uma paixão da vida, e não a paixão que leve à pancadaria e a mortes. Paixão é um belo sentimento para a gente viver e não para se morrer, nem tampouco para se matar. Deputado, eu sei que o senhor, infelizmente, é flamenguista, o que para mim é um grande defeito, e o seu Flamengo vai entrar em campo agora nessa reta final do Campeonato Carioca. Será que, enfim, finalmente, o seu time vai voltar a dar alegria ao seu torcedor? O Pedro, eu aceito a sua provocação. De fato, sou flamenguista. Eu estou falando de pulsão de vida e minha paixão é ser flamenguista. O Flamengo dominou o cenário aqui fluminense totalmente, cenário fluminense. O Flamengo dominou. E dominou o cenário brasileiro e até da América Latina, né? Hoje não está indo bem, evidencia-se que não está indo bem. A série de derrotas sucessivas em grandes jogos. Isso, no meu entendimento, mostra que houve uma falha na diretoria em trocar o técnico na hora indevida. Mas eu acredito que o Flamengo está nas finais do Campeonato Carioca. Eu acredito que ele possa vir a se recuperar, né? Porque tem o melhor elenco de jogadores no estado do Rio de Janeiro e com um pouco de organização, treinamento, voltará, né, a dar à sua torcida momentos novamente de glória. Deputado, nós estamos falando nesse episódio de número 106 sobre o futebol, como o senhor já falou, é a grande paixão do carioca, do brasileiro, enfim. Mas nós vimos recentemente um episódio lamentável de violência. O que o senhor tem para nos falar sobre isso? Olha, essa é uma questão que eu já debato no Parlamento Fluminense há muito tempo, né? A questão da violência nos campos de futebol. Inclusive, eu, com o deputado Gilberto Palmares, lá atrás, fizemos uma lei em relação ao Estatuto do Torcedor. E, mais recentemente, eu fui coautor, né, de um outro projeto de lei que dizia respeito à anistia às torcidas organizadas. Eu volto a dizer, é inadmissível a violência em qualquer esporte, muito menos no futebol. Volto a afirmar, a paixão pelo futebol tem que ser uma pulsão de vida e não um compromisso com a pancadaria e com a morte. Paixão está ligado ao amor, e o amor está ligado à vida e não à morte. Então, essa é a questão fundamental. Tempo de estudo de filosofia, você sempre discute eros versus thanatos, né? A paixão do amor e a paixão da morte. E tem que ser sempre a vitória da vida. E esses malfeitores, esses transtornados que marcam ponto
usando o futebol como pretexto para se matarem, para se agredirem, isto é caso de polícia, isto é caso de crime e não caso de torcida organizada. Há que se punir. Essa que é a questão central. Então, o debate tem que ser sobre o que fazer, qual a segurança pública ideal, qual deve ser o comportamento dentro dos estádios, mas principalmente fora dos estádios, quer seja nos anéis dos estádios, quer seja de pontos fora desses anéis, né, que também há pancadaria. Me lembro de um jogo Flamengo e Botafogo à noite, que a pancadaria foi no bairro do Flamengo, a quase 5 quilômetros do estádio Maracanã. Então, essa que é a questão central. E o senhor não acha que é preciso começar a realizar um trabalho efetivo, onde o CPF do cidadão causador desse tumulto, dessas barbáries, comece a ser punido? O cidadão não tem dúvida nenhuma. O cidadão tem que ser punido na sua individualidade, na responsabilidade do seu ato. E a responsabilidade do seu ato, né, mesmo quando se forma um bando, são responsabilidades distintas e pessoal, né? As acusações que você faz é indivíduo por indivíduo. Mesmo quando ele forma um bando, você o acusa também individualmente, né? Então, eu acho que briga, paulada, tem que ser tratado tudo na área criminal. Na área criminal. Fora disso, não há solução. E volto a dizer, os anéis dos estádios, quer seja o Engenhão, falar dos estádios maiores aqui do Rio de Janeiro, quer seja o Engenhão, quer seja o Campo do Vasco, quer seja o Maracanã, né, esses anéis têm que ser isolados, né, pela polícia. Quanto mais câmeras tiver, também melhor, né? Quiçá ter uma central de operação para isso. Tem que sofisticar esse controle, né? Muitas vezes tem partida de futebol no Maracanã que se fecha o anel inteiro, exatamente para evitar esses transtornos nesse entorno. Porque, por exemplo, o Flamengo e Vasco, 70.000 pessoas no estádio do Maracanã. Quem vê e ouve as notícias chegando no Maracanã, as famílias das pessoas que estão lá ficam aturdidas, com medo de os seus mais próximos estarem sendo agredidos, machucados, etc, etc. Então, é hora de tratar essa questão com o máximo rigor possível. Deputado, o senhor não acha que seria o caso de proibir, por um determinado tempo, essas pessoas que são pegas em brigas de comparecerem aos estádios? Eu acho mais que isso, cara. Eu acho que tem que dar uma prisão preventiva, prisão temporária, uma forma de prisão, porque só a prisão também afasta dos estádios de futebol. Mas veja só, a grande maioria das vezes, as mais sérias pancadarias estão fora dos estádios. E muitos desses não estão preocupados em ir ao estádio assistir o jogo, estão preocupados, sabe, em ter o enfrentamento, quem venceu quem ganhou quem. Eu acho até que pode ter gente infiltrada, né, de organizações criminosas, porque eu já vi muitas vezes fotos, filmes de armas, né, eh, envolvendo pseudo-torcedores, porque são criminosos disfarçados de torcedores. Então tem que ter rigor muito forte. Afastar de ir ao estádio é o mínimo. O problema é aquele que faz isso, reiterou, bateu, machucou, quebrou e até matou, é tudo crime, pô. É tratado criminalmente. Deputado, em São Paulo e em outros estados se adotou a torcida única nos clássicos.
mas isso não tem impedido a ocorrência de brigas, mesmo porque muitas vezes essas brigas são marcadas, veja só, pela internet. O senhor acha que o Rio deve refletir sobre a possibilidade de implantar essa questão da torcida única também? O Pedro, eu acho sim. A reflexão se deve fazer. Deve estar na pauta de discussão. Nós temos agora os jogos finais do Campeonato Carioca. E lá em São Paulo vai acontecer o mesmo, os jogos finais do Campeonato Paulista. Aqui no Rio está mais adiantado, vai ter um quadrangular dos 4 melhores classificados na Taça Guanabara, no primeiro turno, vão disputar partidas entre si em 2 jogos, né? Um jogo de ida e outro jogo de volta. E os 2 que saírem vencedores irão para a final. Então serão todos jogos que nós chamamos aqui no dito popular de clássicos. Esses clássicos, não importa se é Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, mas também Vasco e Fluminense, Fluminense e Botafogo, Botafogo e Vasco, enfim, pouco importa o jogo. O limite do Maracanã são 70 mil pessoas. E qualquer desses 4 clubes, cada um leva facilmente mais de 35 mil para o estádio. Então não tem o estádio lotado, né? Então vai ser o palco para fazer essa reflexão, como também lá no Campeonato Paulista. Porque já houve internacionalmente esse enfrentamento na Europa. Campeonato inglês, né? Acontecia barbaridade, inclusive quando os times ingleses jogavam em outros países, né? E isso deve ser enfrentado com muito rigor, né? Então, a possibilidade da torcida única, ela é boa no sentido que diminui a violência, mas também ela é ruim porque tira a festa das torcidas no estádio. Porque o bonito da torcida organizada é ver as 2 torcidas se manifestando, com as suas bandeiras, com os seus gritos. Já pensou como acontece muito? 90 minutos de jogo de futebol, com parte dessa torcida cantando, incentivando. Isso dá um calor maior ainda ao futebol, isso anima os jogadores, enfim. Então se perde esse lado que faz parte também da mística do futebol. Então, mas discutir essa questão tem, porque é intolerável que volte a acontecer o que ocorreu no jogo Vasco-Flamengo. Agora, se marca pela internet, para ter uma pancadaria, há uma forma da polícia acompanhar a internet, detectar o local que vai ser a pancadaria, o confronto entre esses pseudos torcedores, esses desordeiros, e lá chegando da de prisão a não permitir que tal feito ocorra. Inteligência existe para isso. Estou falando de inteligência do ponto de vista de inteligência policial, de ser uma inteligência preventiva, né? Então, eu acho que esse é o caminho, visto que o próprio Ministério Público Estadual atua muito diretamente também sobre essa questão. Deputado Luiz Paulo, caro amigo ouvinte, vamos encerrando agora o nosso episódio de número 106 do podcast RJ em Debate. No episódio de hoje, falamos sobre a grande paixão nacional que é o futebol, mas falamos também sobre os tristes acontecimentos de violência, seja dentro ou seja fora dos estádios. E não esqueçam de seguir o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais. O Facebook é o Deputado Luiz Paulo, o Instagram Luiz Paulo _dep e o WhatsApp que você já conhece, 21 99514 5678. Vamos agora ao já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o governador Cláudio Castro, por 2 questões. A primeira é que ele não determinou
que incluísse na folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo a reposição salarial de 6,5%, constante da lei. Lei, inclusive, que eu sou um dos coautores. E só o Poder Executivo não está pagando, porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas, a Alerj, já providenciou este pagamento, que é uma dívida. A segunda questão é o reinício das aulas. As aulas recomeçaram e não houve a preocupação com as escolas, se elas estavam preparadas ou não para receber os alunos. Tivemos um exemplo de uma escola em Cascadura, que as crianças e os pais foram levar as crianças para a escola, e cá entre nós, a escola não podia receber essas crianças. E por quê? Porque não tinha condição de funcionamento, quer seja estrutural, quer seja do ponto de vista da própria circulação. Não dá para descobrir que uma escola está sem condições no dia de começar as aulas. Isso é a mesma coisa que você, no dia 24 de dezembro, querer descobrir que o Natal é no dia 25 de dezembro. Se tem um calendário escolar, no período de férias, entre término das aulas e o reinício, é que você faz todas essas avaliações, até porque se uma escola não tem condição de funcionar, você tem que avisar aos pais que essas crianças estão sendo remanejadas para a escola mais próxima daquela. É um pouco vovó viu a uva. Então, essa é a bola fora. A bola dentro de hoje tem que ir para a mulher brasileira. Essa resistente, a mulher que tenta se emancipar desse ódio machista, colonial, secular, que os homens têm e descarregam sobre as mulheres. A bola dentro é para essa luta incessante contra a violência doméstica, a luta contra a carência de isonomia salarial, a luta contra o assédio no trabalho, contra o assédio no transporte, a luta contra essa mazela inaceitável que é o feminicídio. Então temos que render homenagem às mulheres que têm se unido, avançado, mas é necessária a prevenção, isto é, esclarecer os homens. Homem e mulher são seres humanos, são absolutamente iguais. Chega de machismo, chega de violência.